Glória a Deus. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler duas passagens bíblicas. Uma em Romanos, capítulo de número 10, verso de número 9. E a outra em Apocalipse, capítulo 19, verso de número 16. Nós queremos cumprimentar e saudar os irmãos com o Shabbat Shalom, com uma feliz festa de tabernáculo. Queremos proclamar que as bênçãos de tabernáculo recaiam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos e tudo aquilo que diz respeito a você. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 10, verso de número 9. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Diga comigo, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amados, nós estamos diante desse primeiro texto. Pode abrir em Apocalipse capítulo 19, verso 16. Daqui a pouquinho nós vamos ler. Mas nesse primeiro texto, em que nós estamos falando sobre a crença em Jesus como Senhor dos Senhores. Paulo, escrevendo à igreja que está em Roma, no capítulo 10, ele está abordando sobre o assunto da incredulidade dos judeus, daqueles que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. E Paulo está desejoso, diga comigo, desejoso, que esses judeus compreendam a graça de Deus, que é Jesus Cristo, e sejam salvos. Paulo coloca diante desse texto, do capítulo 10, alguns empecilhos pelos quais esses judeus não compreendem, não recebem a salvação. E dentre eles, Paulo diz que esses judeus tinham zelo, diga zelo, sem entendimento. Paulo diz que eles eram zelosos, mas não tinham entendimento, compreensão, revelação de quem era Jesus. Segunda coisa que Paulo diz é que esses judeus trabalhavam pela justiça própria das suas próprias obras e por isso não puderam crer em Jesus Cristo. Terceiro, Paulo diz que eles não se sujeitaram à justiça de Deus. E aí no capítulo 10 ele vem dizendo que o veículo, a evidência da salvação é a confissão pública. Diga comigo, confissão pública. Paulo está dando ênfase dizendo que é importante os crentes confessarem Jesus como Senhor das suas vidas. Ele está dizendo que é necessário que alguém que é salvo confesse que Jesus Cristo é o Senhor absoluto da sua vida. Diga comigo, Senhor. E esse reconhecimento de que Jesus é o Senhor fala do reconhecimento da supremacia, do governo, da autoridade, de quem ele é. Diga comigo, da autoridade. Não era apenas uma confissão verbal ou intelectual, mas era uma confissão que compreendia pelo Espírito de que Jesus Cristo de fato era o Senhor absoluto das suas vidas, era o dono legítimo das suas vidas. Eu gosto da palavra no hebraico, porque a palavra Senhor é o mesmo que Adonai, aquele que é dono, proprietário, rei, mestre, possuidor. E é isso que Paulo está dizendo, vocês precisam compreender que Jesus é o Senhor, é o proprietário, é o dono legítimo das suas vidas. Depois Paulo diz que há uma outra coisa que os salvos precisam fazer, diga, crer no coração.
E essa crença é uma fé verdadeira, não é uma mera fé intelectual, emocional, sentimental, mas é uma fé verdadeira que muda o destino, que muda o propósito, que muda a vida de uma pessoa. Crê na pessoa bendita de Jesus Cristo. E essa confissão deve ser feita com atitudes. Diga comigo, atitudes. Então, Paulo está dizendo que para que alguém seja salvo, ele precisa crer no senhorio de Jesus e confessar esse senhorio. E ele está dizendo que depois que alguém crê, ele vai publicar, confessar que Jesus é o Senhor absoluto da sua vida. E ele vai caminhar de acordo com os princípios de Jesus, os valores de Jesus, a ética de Jesus, a perspectiva do reino de Jesus. Amém? Mas, amados, esse não é o tema que eu vou pregar. Eu só estou dando uma introdução. No capítulo 19 e o verso 16 de Apocalipse, o texto diz: no manto, sobre a coxa, traz escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga comigo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje nós estamos em uma festa de... Qual é a festa que nós estamos comemorando, amados? Tabernáculo. Hoje nós estamos comemorando a festa da alegria. Nós estamos comemorando a festa das cabanas. Nós estamos comemorando a festa da colheita. E eu quero trazer uma palavra introdutória sobre essa festa. Queridos, quando nós olhamos para a festa de tabernáculo, nós precisamos pensar que tabernáculo aponta para o passado, para o presente e para o futuro. Tabernáculo, nós podemos olhar, e os hebreus olhavam para tabernáculo com um retrovisor. Qual é o retrovisor que eles olhavam para tabernáculo? Eles olhavam para tabernáculo dizendo: por 40 anos caminhamos no deserto e Deus foi o nosso supridor. Deus foi aquele que cuidou de nós. E Yahvé foi aquele que manteve o seu povo saudável, que manteve o seu povo no percurso. Foi aquele que cuidou, que nutriu, que sustentou o povo no meio de um deserto. E eles olhavam para esse retrovisor e o que eles enxergavam era, diga comigo, bondade, fidelidade, provisão, cuidado de Deus. E quando eles olhavam para aquela tenda rústica, simples, e pensavam: nós estamos habitando em uma tenda simples, rústica, mas compreendemos que essa tenda simboliza nossa fragilidade, a nossa passagem tão transitória sobre a terra e tão passageira. Nós olhamos para o tabernáculo e pensamos na tenda. Eu estou pensando agora como os hebreus, e eles pensavam, assim como essa tenda transitória e passageira, assim é a nossa vida e assim somos nós diante de Yahvé. E eles olhavam para o contraste de quem era aquele que estabeleceu a festa. Quem era aquele que estabeleceu a ordenança de celebrar a ele? E eles tinham um contraste entre a fragilidade humana, aquilo que o homem era, a sua dependência do Criador, e quem era Yahvé. Ele era o provedor, o cuidador, o nutridor, o sustentador, o originador de todas as coisas. E eles podiam celebrar tabernáculo lembrando do passado em que eles foram providos, abençoados, nutridos pelo próprio Deus. Mas quando eles chegaram na terra prometida e eles continuaram celebrando o tabernáculo, nós precisamos pensar, a festa não era apenas sobre o passado que Deus havia feito, mas agora falava sobre o presente. O que eles estavam tendo no presente? No presente, eles tinham casa que eles não construíram. Eles bebiam de poços que eles não cavaram. Eles desfrutavam de bênçãos que eles não
propuseram. Eles desfrutavam da bondade de Deus no presente e eles se alegravam porque sabia que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Mas eles olhavam para o futuro e eles olhavam para as promessas. E qual era a promessa que apontava para o futuro na festa de tabernáculo? Era o Messias que havia de vir para tabernacular com os homens. Era o Messias que era profetizado por Moisés. Haverá um profeta que se levantará, que será maior do que Moisés e que se levantará no meio de vós. E eles estavam esperando o Messias que havia de vir. Quando eu olho para o tabernáculo hoje, por que a igreja deve celebrar tabernáculo? Porque tabernáculo nos aponta para o nosso passado. Quem nós éramos e onde nós estávamos e o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Ele nasceu como homem, tabernaculou conosco, o verbo se fez carne, a promessa se cumpriu, Jesus veio, assumiu o nosso lugar, assumiu a nossa culpa, levou a nossa miséria, venceu a morte, venceu o pecado, venceu as trevas. Tabernáculo fala do que ele fez no passado por nós. Mas, amados, quando eu olho para o presente, por que eu preciso celebrar tabernáculo com alegria? Porque eu olho para o presente e eu percebo que o passado do Calvário está afetando o meu presente. No presente eu celebro a justificação, a redenção, a cura, a libertação, aquilo que Cristo já conquistou há mais de 2000 anos atrás e está vivo dentro de nós. Mas tabernáculo também hoje aponta para o futuro, porque o nosso rei virá novamente e ele virá para uma noiva ataviada. Por que eu celebro o tabernáculo? Porque eu entendo quem eu era no passado, o que Cristo realizou, quem eu sou no presente e o que eu serei no futuro, glorificada com ele em glória. Então nós celebramos tabernáculo com compreensão e não apenas como uma festa ritualística, mas como alguém que sabe que está apontando para aquilo que há de vir. Olhe para o seu irmão e diga: a festa apontava para Jesus. Porque de todas as provisões que Deus trouxe no deserto, o maná, a água e toda a provisão de codornizes, nada se compara à provisão de Jesus para nós. Jesus é a provisão perfeita do Pai para as nossas vidas. E amados, esse Jesus que é o cumprimento da festa, esse Jesus que será o cumprimento da festa profética para a igreja, esse Jesus, ele tem diversos nomes e títulos na Bíblia. Mais de 200 títulos é dado a Jesus e nomes diferentes que diferenciam e que falam da sua natureza, do seu caráter e da sua missão. E quando nós olhamos para os nomes em que a Bíblia fala sobre Jesus, nós temos, ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores, ele é o Príncipe, ele é o primeiro e o último, ele é o Verbo de Deus, ele é a palavra viva, ele é aquele que era, que é e que há de vir, ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é a videira verdadeira, ele é o príncipe da paz, ele é a luz do mundo, ele é a estrela da manhã, ele é a rocha inabalável, ele é a pedra angular. São tantos nomes para Jesus, tantos títulos redentivos para Jesus. Mas hoje nós queremos trabalhar sobre um tema do nome de Jesus, Senhor dos Senhores. Olhe para o seu irmão e diga: Senhor dos Senhores. E essa expressão, Senhor dos Senhores, do Antigo Testamento revela soberania, autoridade e supremacia de Yahvé. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 10, verso 17, o texto diz: pois Yahvé,
O seu Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível. Diga comigo, Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É isso que ele é, amados. Ele é Senhor dos senhores. E é interessante que quando nós olhamos para a história, os imperadores queriam esse título. Todos os imperadores brigaram para que esse título de Senhor fosse dado a eles, para que eles tivessem a sua autoridade legitimada e tivessem como que as pessoas olhando para os imperadores como semideuses, eles estão revestidos de autoridade, de governo divino, porque eles são chamados de senhores. E não bastando isso, eles também querem adoração, como é o caso de Calígula, de Nero, né? E quando nós olhamos para esses imperadores que querem se legitimar, sendo chamados de senhores, nós também encontramos César, que quer ser chamado de Senhor, que quer culto à sua identidade e que quer adoração a si mesmo. Desejando assim autoridade, domínio, poder, lealdade e controle sobre as pessoas. Agora, o apóstolo João escreve Apocalipse já no final do 1º século depois de Cristo. E ele está vivendo sobre o império de Domiciano. E quando nós olhamos para esse imperador, que é um imperador que exige culto, que exige adoração, que é perverso, o que é que João vai encontrar? João vai encontrar perseguição, João vai encontrar resistência, porque no coração de João existe uma convicção: só Jesus é Senhor, só a Jesus daremos culto, só Jesus é digno de ser adorado. Então a resistência de João a não se dobrar diante desse sistema do imperador o leva para a ilha de Patmos, o leva para a prisão para ficar isolado, diga isolado. E ali, isolado de todos, João tem a oportunidade naquela ilha de ver a revelação daquilo que havia de vir. E hoje nós temos o livro de Apocalipse, um livro que muitos têm medo, um livro que se tornou místico, um livro que muita gente acha que fala sobre catástrofe, mas eu quero dizer que o livro de Apocalipse é o livro em que Jesus revelou as coisas que hão de acontecer à igreja, aquilo que vai acontecer a cada igreja, e nós precisamos compreender que essa é a revelação de Jesus para a sua igreja atual. Então, amados, é ali que João vai receber a revelação do Apocalipse. E nós estamos diante do capítulo 19. O capítulo 19, ele faz um contraste, ele dá uma guinada, porque para de falar sobre o juízo, as catástrofes, as situações dos selos que são abertos, as perseguições, e começa com um cântico. E começa celebrando ao Cordeiro. Diga comigo, começa com um cântico. E aqui, meus amados, o capítulo 19, nós temos uma divisão do capítulo: a justiça de Deus, o louvor celestial, a noiva e o casamento do Cordeiro, o retorno de Cristo e a batalha final. O capítulo é uma descrição triunfante do rei que venceu. O rei que venceu a besta, o rei que vai vencer o anticristo, o rei que venceu a Satanás, o reino que venceu o engano, o rei que venceu para sempre. E o seu reino jamais terá fim. Então, diante dessa perseguição, João olha e ele vê que existe alguém que está descendo num cavalo branco. E esse que está sentado no cavalo branco tem um manto. E na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando João escreve esse livro e envia para a igreja que está sendo perseguida, você consegue entender como é que o coração dessa igreja recebe essa carta? Não devemos ter medo do imperador.
Não devemos ter medo dos senhores. Não devemos ter medo das pressões e perseguições que nós estamos sofrendo. Nem devemos nos curvar diante das heresias que estão sendo povoadas na igreja. Nós precisamos compreender que essa carta traz esperança. Essa carta traz reforço para quem está sofrendo, porque o que João está vendo está vindo alguém, ele é o noivo da igreja, ele está sentado no cavalo branco, ele governa, ele tem o domínio, ele tem o poder sobre as suas mãos, ele tem uma espada na sua boca, ele vem vestido com um manto salpicado de sangue, que não é sangue dos justos, mas é sangue de guerra, é sangue de batalha, daquele que venceu. E eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, que o seu Senhor é vencedor, invicto. A soberania de Jesus, ela é eterna, ela é preeminente em todas as escrituras, e nós precisamos compreender isso. Jesus é Senhor dos senhores. Diga, ele é soberano. E ele possui o controle de todas as áreas da sua criação. Ele governa sobre os mares. Ele governa sobre o céu. Ele governa sobre a física. Ele governa sobre as leis. Ele governa sobre os homens. Ele governa sobre todos, porque ele é Senhor absoluto. E eu preciso lembrar que Jesus manifestou o seu senhorio enquanto estava na terra. A palavra de Deus diz que Jesus esteve na terra e ele venceu o pecado. Ele venceu o pecado. Diga, ele venceu o pecado. Ele não se deixou enganar pelo pecado, seduzir pelo pecado. Ele foi Senhor, ele resplandeceu em meio às trevas. Eu preciso dizer a você, igreja, Jesus foi vencedor sobre si mesmo. Quando o diabo chegou no deserto e disse, se tu és o Filho de Deus, Jesus não se curvou à sua fome, à sua necessidade, mas ele venceu a si mesmo. Sendo Senhor do seu próprio corpo, sendo Senhor dos seus próprios desejos, sendo Senhor da sua própria vida. Porque somente aquele que vence a si mesmo pode vencer qualquer coisa. E Jesus começa a sua vitória vencendo a si mesmo, vencendo a sua carne, vencendo o pecado, vencendo o mundo. Eu olho Jesus como Senhor sobre o mundo na sua época. Ele olha para o príncipe do mundo em João e ele diz, aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim, porque eu sou Senhor sobre todas as coisas. Jesus foi Senhor sobre as doenças. Jesus é Senhor sobre as enfermidades. Ele andou sobre a terra exercendo poder, autoridade, domínio sobre as enfermidades. Estava alguém enfermo, chegava diante dele, ele curava para manifestar, eu sou o Senhor, eu sou aquele a quem as enfermidades se dobram, se prostram. Aleluia. Jesus é Senhor das doenças físicas, emocionais e espirituais. E nós parece que trocamos isso na nossa geração, não é verdade? Parece que nós qualificamos Jesus com alguns tipos de doença para curar e outras não. Mas eu quero dizer, meu amado, que Jesus continua sendo Senhor. Jesus continua sendo Senhor de qualquer enfermidade física, emocional e espiritual. Jesus foi Senhor da natureza. Foi ele quem ordenou ao mar, aquieta-te, ao vento, cala-te. Foi ele quem exerceu domínio sobre a natureza. Olha para o seu irmão e diz, se tem uma tempestade na sua vida, tem um Senhor absoluto. Ele é Senhor sobre a natureza. Ele dá ordem aos homens, ele dá ordem às ondas, ele dá ordem ao mar, ele coloca limite nas águas, ele governa sobre as nações, ele é aquele que envia a palavra e todas as coisas se materializam. Ele tem o domínio e o poder sobre Satanás. A palavra do Senhor diz que ele entrou na cidade de Gadara e um endemoniado começou a gritar, Jesus, o que vieste fazer aqui? Já vieste nos atormentar antes do tempo.
E Jesus expulsa aquela legião de demônio para provar que ele tem o poder e o senhorio sobre as obras de Satanás e sobre todo o principado. Jesus é Senhor, amados. Jesus é Senhor da morte. Ele exerceu domínio sobre a morte. Lá está entrando em Lucas 7, verso 11, uma cidade chamada Naim, uma viúva perde o seu filho. Jesus está entrando na cidade para o caixão, para o cortejo. Porque está cruzando uma caravana entre a morte e a vida. Mas Jesus é o Senhor da vida. E ele para a morte para dizer, haja vida. Ele chega no túmulo de Lázaro e diz, já cheira mal, já é de 4 dias, tudo bem. Mas está aqui aquele que é Senhor do corpo. Aquele que faz o estado de decomposição. Devolver o corpo em saúde divina. Aquele que entra nos lugares improváveis e traz vida onde há morte. Nós precisamos crer que esse Senhor continua entrando nos hospitais, que esse Senhor continua entrando nos setores do ML e tornando a dar vida. Ele é Senhor sobre a morte. E o último inimigo a ser vencido era a morte. Pois bem, Paulo diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Jesus é Senhor. Jesus é o Senhor absoluto. E quando ele morre e ressuscita, ele se apresenta aos seus discípulos. No capítulo 28, verso 18 de Mateus, ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Diga comigo, autoridade. Diga governo. Ele tem a legitimidade do governo de reinar sobre todas as esferas, sobre todas as coisas. E é interessante que o texto aparece na voz passiva, indicando que a autoridade foi dada por alguém. Quem deu a Jesus a autoridade? Diga ao Pai. Quando Jesus ressuscitou, o Pai atestou a sua glorificação, atestou a autoridade que Adão havia perdido. Ele devolveu a Jesus e entregou a Jesus, diga comigo, toda a autoridade. Não foi parte da autoridade, metade da autoridade. Então Jesus tem autoridade sobre isso, mas não tem sobre isso. Não é assim que a gente vê hoje? Jesus se envolve nessa área, mas nessa área aqui Jesus não se envolve não, pastora. Jesus é Senhor de toda a nossa vida. Jesus é o Senhor da casa. Jesus é o Senhor da família. Jesus é Senhor do relacionamento. Jesus é Senhor dos sonhos. Jesus é Senhor dos planos. E se Ele é Senhor, Ele pode interromper. Se Ele é Senhor, Ele pode mudar rota. Se Ele é Senhor, Ele pode mudar destino. Se nós estamos sendo senhores, nós fazemos os planos, nós nos frustramos, nós não avançamos. Mas se Ele é o Senhor, Ele estabelece aquilo que Ele se propôs a fazer. E aí eu lembro das palavras de Jó. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Por quê? Porque Tu és soberano. Tu és Senhor sobre todas as circunstâncias. E aí nós precisamos lembrar do apóstolo Paulo dizendo à igreja de Roma, no capítulo 8, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu propósito. Diga comigo, Ele é Senhor. Agora pergunta para o seu irmão, Ele é Senhor da sua vida? Tem alguma área da sua vida que Jesus não é o Senhor, porque nessa festa de tabernáculo, Ele quer ser o Senhor de todas as áreas da minha vida. Ele quer ser o Senhor das mínimas coisas na minha vida. O Pai estabelece a autoridade de Jesus e essa autoridade é o sósia. Se refere ao poder, ao direito legítimo de governar sobre todas as coisas. Diga comigo, no céu e na terra. Isso indica que a autoridade de Jesus não se limita à terra, mas a autoridade de Jesus é no céu e em toda a terra, em todas as esferas. Irmão, Jesus quer ser autoridade na escola. Jesus quer ser autoridade na família. Jesus quer ser o Senhor
de todos os sonhos da minha vida. Jesus quer ser o Senhor do meu ministério. Jesus quer ser o Senhor. E quando Ele é o Senhor, Ele derrama a unção propícia para aquele tempo. Ele leva para outro lugar. Ele faz outras coisas. Por quê? Porque nós somos servos. E como servo, nós só nos submetemos ao seu senhorio. O que cabe a um servo, diga comigo, obedecer. Mas Jesus é soberano sobre toda a criação. Diga, sobre toda a criação. Veja o que Paulo diz. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, tudo se origina nele. Meu amado, tudo que existe se origina em Jesus. Sem Jesus não há criação. Sem Jesus não há redenção. Sem Jesus não há libertação. Sem Jesus não há nenhuma obra criada. Sem Jesus não há nada. Tudo foi criado por Ele. Diga, por Ele. Amados, quando Deus disse haja, o agente criativo era Jesus, criando todas as coisas junto com o Pai. Ele estava antes de todas as coisas. Seja trono, seja principados, seja potestade. Paulo está dizendo isso por quê? Porque alguns estão crendo no senhorio dos anjos, porque uns estão colocando sua fé no gnosticismo, porque alguns estão colocando sua fé em coisas como misticismo dentro da igreja, e agora Paulo vem dizendo assim, vocês estão confiando em tudo isso, mas eu quero afirmar a todos os gnósticos de Colosso, que ele é antes de todas as coisas, que fora dele nada existiu. E nós nos lembramos do apóstolo João dizendo que nele foram criadas todas as coisas. E para ele são criadas todas as coisas. Então diga, ele criou para o louvor da sua própria glória. Você é a criação dele. Você é o projeto dele. Só que você não é criado para você. Você não é criado para ser senhor da sua vida. Você não foi criado para determinar o que faz, onde vai e o que vai fazer. Você foi criado para submeter-se ao seu senhorio e dar glória àquele a quem te criou. Aquele que deu origem a você. Nós existimos para glorificar a Deus. Seja na morte ou na vida, devemos glorificá-lo. Então olhe para o seu irmão e diga, você não foi criado para existir, para ocupar um espaço, para fazer parte de uma família. Você foi criado para manifestar a glória de Deus. Você foi criado para dar glória a Jesus com um estilo de vida. Para fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Aí tem gente fazendo do outro o Senhor da sua vida. Tem gente fazendo das coisas o Senhor da sua vida. E Jesus quer nessa noite dizer para nós em tabernáculo, eu sou o Senhor dos senhores. Eu exerço superioridade. Paulo está dizendo, Cristo é superior aos homens. Cristo é superior a anjos. Cristo é superior à ciência. Cristo é superior a toda a criação. Meu irmão, a coisa pode ser mais linda, mais perfeita. Cristo é superior. Eu amo a carta aos Hebreus, porque nela eu encontro, ele é superior aos profetas, ele é superior ao sacrifício, ele é superior aos sacerdotes, ele é superior ao sacrifício, ele é superior, porque nele, por ele, para ele, todas as coisas existem e glorificam a ele. Então Jesus, amados, é glorificado, mas Jesus não é glorificado só na criação de todas as coisas. Jesus também é glorificado na sua igreja. Ele deve ser soberano na sua igreja. E Paulo disse, e Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja,
que é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Jesus exerce a autoridade, soberania e governo sobre a igreja. A figura da igreja que Paulo dá é de um corpo. E a minha pergunta é: o corpo funciona sem uma cabeça? Os membros andam sem uma cabeça? A cabeça é o comando. A cabeça está interligada para dar os comandos. E é tão interessante que na primeira semana de formação no ventre materno, primeira parte que é formada, a gente tem enfermeira aqui, né? Primeira parte que é formada na primeira semana é o sistema nervoso central. Parte dos nossos cérebros já estão sendo formados ali para receber a informação. Sabe o que eu quero dizer com isso, amados? Não existe igreja sem o cabeça. Não existe ministério sem a cabeça. Não existe chamado sem a cabeça. Não existe sonho sem a cabeça. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor do ministério. Jesus é o Senhor da nossa vida. Jesus é o Senhor de todo o nosso ser. Agora, meus amados, algumas coisas acabam roubando o senhorio de Jesus na vida das pessoas. Jesus é o Senhor absoluto. E Ele nunca deixará de ser Senhor. Mas eu posso colocar outros senhores no lugar dele na minha vida. E nessa festa de tabernáculo eu preciso olhar e perceber no meu coração que coisas têm tomado o lugar de Senhor na minha vida. O que tem ditado as regras na minha vida? Porque às vezes nós somos como Adão. Queremos fazer as nossas regras, viver do nosso modo, ser aquilo que nós queremos ser. Mas eu vou dizer, quando você se converte, você não é o que você gostaria de ser, você não vai fazer o que você gostaria de fazer, você vai viver como servo para agradar a vontade do seu Senhor. E essa mentalidade de servo que Jesus veio nos ensinar, tomando uma bacia e uma toalha, servindo a homens, tornando-se semelhante aos homens, que nós precisamos nos assemelhar a Ele. Então, meus preciosos irmãos, quando Jesus estava ensinando sobre práticas de vida, princípios elementares da vida cristã, Jesus diz algumas coisas que podem tomar a forma de senhores na nossa vida. E dentre elas, Jesus diz que o dinheiro pode ser um senhor na nossa vida. Nós precisamos lembrar em festa de tabernáculo que Yahvé continua sendo o nosso provedor. Nós precisamos lembrar na festa de tabernáculo que a colheita, o fruto, ele vem do próprio Deus. Que a nossa semeadura é em fé e a nossa colheita vem pela bondade do Senhor. Então, quantas vezes o desejo de ter dinheiro, o desejo de crescer na vida, toma o lugar de Deus e se torna mamon na nossa vida? E todos os dias nós trabalhamos. Todos os dias nós temos atividade. E qual é o dia que o Senhor é o Senhor da nossa vida? Qual dia que Ele é o Senhor? Qual dia que Ele é lembrado como Senhor absoluto do nosso dia? Então nós precisamos refletir. Jesus disse que as preocupações podem se tornarem senhores da nossa vida e determinarem por onde nós estamos caminhando. Você nunca viu gente tão doente emocionalmente como nós temos visto em nossos dias. Nós nunca vimos tantas pessoas ansiosas como nós temos visto nos nossos dias. Quem não está em tratamento já está quase surtando com tanta ansiedade. E a gente pergunta, de onde vem? Da necessidade de resolução de coisas que não competem a você. Se Cristo é o Senhor, Ele fará o que Ele prometeu. E Jesus disse, não andeis ansiosos pelo que comer, pelo que beber, nem pelo que vestir. Mas olhem para os lírios, olhem para os pássaros, olhem para a natureza e se deliciem em ver a fidelidade do Senhor.
Diga comigo, a ignorância sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Jesus, faz com que você seja o Senhor da sua própria vida. Quando eu não entendo a obra de Jesus, a pessoa de Jesus, eu me torno senhora da minha própria vida. Mas hoje, nessa festa de tabernáculo, eu quero fazer de Jesus o Senhor absoluto de todas as áreas da minha vida, rendendo-me a Ele completamente em submissão. E aí nós perguntamos, qual é a posição que Ele espera de nós como Senhor? Se Ele é Senhor, o que Ele está esperando? Diga comigo, Ele está esperando servos de orelha furada, que dizem a Ele, eu te sirvo por amor. Eu não estou te servindo porque eu quero algo em troca. Eu te sirvo porque eu te amo. Eu te sirvo porque eu entendi o que o Senhor fez por mim. Eu te sirvo porque eu tenho gratidão pela cruz do Calvário. Eu te sirvo porque eu recebo a justiça de Deus que não procede das minhas obras, mas do que o Senhor fez na cruz. É isso, amados, que nós precisamos compreender, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, o senhorio de Jesus na minha vida. Como eu posso aceitar o senhorio de quem eu não conheço? E como posso definir saudavelmente esse senhorio se eu não compreendo quem ele é? Tem gente que acha que Jesus é um carrasco, que quer que ele venha para a igreja e largue a vida que ele tinha antes, e é só isso. Mas eu quero dizer para você que Jesus é muito mais do que o que você constrói na sua mentalidade sobre ele. Jesus é o Senhor dos senhores. Ele é absoluto. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é aquele que está sentado no trono, que governa sobre todas as coisas. Ele é o Senhor que debaixo dos seus pés estão os tronos, estão as potestades, as hierarquias, os demônios, todas as coisas. Ele colocou debaixo dos seus pés e ele se tornou a cabeça da igreja, para que essa igreja, meu irmão, onde nós estamos agora, assentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Quem você é agora? Por que você deve celebrar esse Senhor? Qual é a razão da alegria de celebrar esse Senhor? É a alegria de que você era filho do diabo e ele te tornou adotado como filho de Deus. Você tem a adoção de filho, você é justificado, você é selado pelo sangue do Cordeiro, você é aquele que Deus veio para redimir, para resgatar, para trazer de volta a vida. Portanto, nós celebramos a Jesus pelo que ele realizou por nós. E me desculpem, amados, eu estou dando aqui toda a minha energia. Eu não consigo ver as pessoas identificando o Senhor e servindo com letargia. O mundo serve as pessoas e ao diabo com muita energia. As pessoas que visitam e que frequentam, e eu digo isso porque todo sábado, quando eu desço lá para a casa do irmão Anselmo, a gente às vezes sai da igreja, vai na casa do irmão Anselmo, às vezes eu vejo o pessoal, eles estão tomando a rua, né? O pessoal que faz essas questões dos terreiros e essas coisas. Eles dançam, eles celebram, eles fazem celebração agora na rua. Vestidos, dançando na rua. Enquanto a igreja está enclausurada nas suas emoções. E eu quero proclamar que nós não vamos servir a Jesus enclausurados nas nossas emoções. Nós vamos dar a Jesus o último fôlego, a última alegria, tudo que temos. Eu já disse a Jesus, Pai, só tem 2 destinos, ou o Senhor me cura ou eu vou subir assim. Porque eu não vou parar. Eu tenho consciência do que o Senhor tem feito na minha vida. Então eu vou dar tudo de mim. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, reaja. O seu Senhor é bom. Você tem um Senhor que é bom. Sirva a Ele com alegria, com contentamento. Aleluia. Sabe, queridos, o Senhor espera de nós a adoração.
Diga comigo, adoração. E eu não estou falando de cantar. Eu estou falando de um estilo de vida. Eu estou falando não da adoração do Antigo Testamento, que era o reconhecimento de que alguém era superior e prostrava-se diante dessa pessoa e beijava as mãos e adorava no gesto de curvar-se. Eu estou falando da adoração do Novo Testamento, do proskenu, que vai adiante e beija a face e vai e aproxima-se, porque podemos elogiar à distância, podemos cumprimentar dando um oizinho à distância, mas não podemos beijar à distância. Eu estou falando de uma adoração profunda, de um estilo de vida, de dedicação, compreendendo que o Senhor é o Senhor da nossa vida e a Ele pertence o louvor, a adoração, a ação de graça. E é isso que João está vendo. João está vendo os seres, os anjos, os arcanjos, os querubins estão prostrados diante do Cordeiro, do vencedor, prostrados proclamando: digno és de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração pelo século dos séculos. Amém. Então, quando a gente diz assim, irmãos, vamos fazer um momento de declarar quem Jesus é. Tem palavra para dizer. A gente precisa compreender, amados. Nosso coração tem que ser derramado. Senhor, Tu és santo. Tu és perfeito, eu não preciso de música, eu não preciso de melodia, eu não preciso de um instrumento, eu não preciso de um ministério de louvor para adorar quem Ele é. É um estilo de vida diário que toca a sala do trono, compreendendo quem Ele é. É um amor derramado por Ele constantemente. É a quebra do vaso de alabastro que nós precisamos fazer diariamente. E isso tem a ver com o secreto. Isso tem a ver com amar a Jesus. Amar a Jesus quando ninguém está vendo. Amar a Jesus e derramar o coração. É isso que o Senhor espera. O Senhor não espera de nós rituais vazios, mas Ele espera amor. Ele espera amor de uma igreja que está se ataviando como noiva. É uma igreja que ama. E quem ama, irmão, se expressa. Quem ama, levanta a mão. Quem ama, se rende. Quem ama, adora. Quem ama, exalta. Quem ama, reconhece. Elogia. Nós precisamos trazer o nosso vocabulário, lermos mais a Bíblia, principalmente nos Salmos, para trazer um vocabulário rico diante dele e proclamar a grandeza da sua presença. Senhor, Tu és santo, eu te adoro na beleza da Tua santidade. Eu estou aqui hoje, não quero tirar nada do Teu tesouro, eu só quero contemplar a Tua face e beijá-lo e amá-lo e derramar o meu coração diante do Senhor. Quando nós amarmos a Jesus mais do que a nós mesmos, mais do que a nossa família, mais do que as nossas coisas, então nós seremos fervorosos. Nós seremos cheios da plenitude do Espírito. Diga comigo, Jesus foi adorado por uma mulher pecadora, mas Jesus, quando nasceu, também foi adorado por pastores que estavam pastoreando e que percebem que estão diante do Cristo. É apenas um bebê, mas eles compreendem numa visão espiritual que ali estava o Cristo, o Filho de Deus. E eles entram ali não para contemplar o bebê, mas para dar ao bebê o incenso, a mirra, o ouro, a adoração, abrir os seus tesouros. Nós precisamos abrir os nossos tesouros e derramar diante de Jesus. Olhe para o seu irmãozinho aí do lado, né, para o outro, para que ele não fique irritado com você. E diga para ele assim: meu irmão, você precisa abrir o seu tesouro e derramar diante de Jesus. Porque é nesse lugar que você vai conhecê-lo. Amém? Eu fico lembrando, apóstola, daquela parábola que Jesus contou sobre os talentos. Sobre aquele rapaz que pega o talento e enterra o talento.
E eu fico pensando sobre isso. Quanta gente está enterrando talento dentro do reino de Deus porque não conhece o Senhor. Porque tem uma percepção errada sobre quem é o Senhor. Ah, eu sabia que o Senhor era mau. Que o Senhor pedia conta além daquilo que era necessário. Uma compreensão errada, uma concepção errada do Senhor faz com que uma vida fique estagnada. Então, meus amados, eu só consigo me desenvolver no reino e abrir os tesouros do meu coração quando eu tenho uma visão correta de quem é o Senhor. Sabe, aqueles que receberam talento e granjearam é porque eles tinham uma percepção correta de quem era o Senhor. Então hoje você tem talentos para celebrar na festa de tabernáculo. Não tem uma visão, uma percepção errada do seu Senhor. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diga comigo, Jesus, como Senhor, está esperando adoração e submissão. Submissão. O Senhor espera submissão. Jesus foi um exemplo de submissão perfeita. Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. E diante desse nome, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus herdou o título de Senhor, Ele garantiu a autoridade de Senhor, porque Ele vivenciou a vida de um servo aqui na terra. Então, amados, Jesus Ele veio como servo, mas Ele foi e Ele é Senhor dos senhores. Então, eu quero dizer que quando a gente olha para as autoridades da terra, e a gente vê a injustiça, nós vemos a injustiça, nós vemos a corrupção, nós vemos o engano, nós vemos o roubo, nós vemos as atrocidades e nós perguntamos, Senhor, o que está acontecendo? E nós precisamos entender, Ele continua sendo o Senhor destas coisas. Ele continua sendo o Senhor do Brasil. Ele continua sentado no trono e governando a nação brasileira. Ele continua, meu amado, eu quero lhe dizer que esse Senhor tem uma espada na sua boca. E com essa espada ele matará o ímpio. É assim ou não é? Ele virá como rei. E ele exercerá o seu domínio com a sua igreja. Não é chique você saber que você vai governar junto com Jesus e reinar, e julgar o mundo, e julgar as nações da terra, e julgar até os anjos. Então, amados, Jesus é o Senhor dos anjos. Jesus é o Senhor dos homens. Jesus é o Senhor da criação. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da nossa vida. Mas, amados, dentro dessa perspectiva, nós nutrimos uma confiança e esperança. Diga, confiança e esperança. O que é que João está recebendo na ilha de Patmos? Esperança. Ele voltará. O que ele está recebendo? Uma injeção de ânimo. Quando ele vê os céus abertos e toda a visão do Apocalipse dentro do seu espírito, há uma esperança, há uma confiança. O rei voltará. O Senhor voltará para estabelecer o seu reino para sempre. Qual é a sua expectativa? A minha expectativa, que aponta para a festa do tabernáculo, é a expectativa do retorno do rei. E eu quero dizer para você que os crentes do primeiro século viveram assim. Por isso eles diziam, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Essa era a saudação da igreja. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Por que eles diziam isso? Porque eles acabaram de ver Jesus subindo, sendo elevado ao céu. E Jesus fez uma promessa. Do mesmo modo, e o anjo diz, do mesmo modo como ele subiu, ele também descerá. E eles aguardavam esta esperança. O que é que faz um crente se alegrar no meio da tribulação? Essa semana eu peguei uma revista de portas abertas e eu tive vergonha do evangelho que eu tenho vivido. Porque eu disse, meu Deus, isso é amar a Jesus. Quando não se tem perspectiva, quando se é perseguido, quando se é afrontado e ainda assim permanece fiel, porque compreendeu quem é Jesus.
Hoje, alguém faz uma cara feia, não vou mais ao culto, não quero saber de Deus, não quero saber da igreja. Quem é o Senhor da nossa vida? Quem é o Senhor da nossa vida? Você pode desanimar com pessoas, você pode se frustrar com gente, mas eu quero lhe dizer, Jesus não é o culpado. Ele é Senhor absoluto e Ele quer que você olhe para Ele. Tem um versículo na Bíblia que eu amo. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e por causa disso ele assentou-se à destra do trono de Deus. Então todas as vezes que o diabo vem me mostrar alguma coisa, eu digo, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé, é nele que eu estou firmado. E para concluir, eu quero trazer a palavra que Paulo diz, quando ele está em Atenas, e ele vai trazer essa palavra diante dos filósofos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Diga comigo, nele vivemos, nos movemos e existimos. Quem é o nosso Senhor? Jesus é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor da nossa vida. Meu amado, lembre-se das palavras de Paulo. Se você crê no seu coração, você faz confissão com a sua boca. Crê que Jesus Cristo é o Senhor. Proclame o senhorio de Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Eu estava dizendo no domingo na igreja. Eu vim de uma geração que nunca tive vergonha de carregar a Bíblia, mas hoje a geração tem vergonha de andar com a Bíblia. Tem vergonha de se identificar como cristão. Mas nós precisamos voltar a amar a Bíblia. Eu me converti com 11 anos de idade. E dentro do meu espírito, houve uma convicção que ninguém colocou. Não foi pai, mãe, ninguém me mandou aceitar Jesus. Mas eu compreendi que Jesus era o Senhor. Num culto, numa casa, numa célula pequena. Eu, uma criança, ansiosa para que o pregador começasse a perguntar: quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E naquele dia, o pregador não perguntou. E aí eu disse para alguém que estava perto de mim: eu quero aceitar Jesus. E a pessoa foi lá e falou para o pregador. Quando ele disse: alguém está aqui que quer aceitar Jesus, eu esqueci de fazer o convite. Eu não levantei a mão, mas eu confessei. Eu quero Jesus na minha vida. Mas eu não tinha um pai, eu não tinha uma mãe, eu não tinha um apoio de ninguém para ser crente. Mas eu conhecia Jesus. E isso manteve a minha fé. Diante de todas as provas e de tantas as crises que eu enfrentei para permanecer com Jesus. Porque hoje nós temos pessoas, amados, que estão assim, olha, você precisa conhecer Jesus, aqui está os meios, aqui está a palavra, aqui está isso. Mas nós viemos de uma geração que precisávamos querer Jesus, seguir Jesus e não desistir diante das perseguições, porque nós não tínhamos discipulado. Nós não tínhamos pastores para nos acompanhar, mas permanecemos aqui. Hoje, você tem pastor, você tem discipulado, você tem intercessão, você tem internet, você tem o YouTube, você tem todos os meios de comunicação e você ainda capenga como crente, querendo desistir de Jesus. Hoje é noite de tomar uma decisão e dizer: eu quero fazer de Jesus não o Salvador que me livra do inferno, mas o Senhor da minha vida. Aquele que vem e habita dentro de mim e torna-se absoluto Senhor de tudo aquilo que eu sou. Amém, meus amados? Parece que a gente tem vontade de aceitar Jesus de novo, não tem não? A gente tem vontade de dizer sim novamente. E dizer: Jesus, eu preciso dizer sim novamente. Por quê, pastora? Porque muitas vezes nós estamos mornos espiritualmente, frios espiritualmente, apáticos espiritualmente. E o Senhor está nos chamando nessa noite para uma aliança de tabernáculo. O Senhor está nos chamando para fazer dele novamente o Senhor das nossas vidas. Curve a sua cabeça. Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor.
E se tem pessoas nesse lugar, Senhor, que não te conhecem, que elas te conheçam como um único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste, e elas desfrutem de vida eterna. Nós oramos para que o novo nascimento seja um milagre que aconteça semanalmente nos nossos cultos. Não conversões superficiais, mas novo nascimento genuíno, de abandono ao pecado e uma vida submissa ao senhorio de Jesus. Nós oramos nessa hora para que a igreja coloque o Senhor como Senhor absoluto de todas as áreas da sua vida. Tu és o nosso provedor. Tu és o nosso pastor e mestre. Tu és o nosso Senhor, o nosso dono, proprietário e o nosso rei. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Tributamos a ti a glória que lhe é devida e declaramos junto com os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Bendito seja, Yahvé, o teu nome para sempre. Nós te bendizemos e nessa festa de tabernáculo, revela-te como Senhor a cada um de nós, em nome de Jesus.